O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama como um lamento de fado rasgado pela saudade. Maria! Para! Não me deixa assim, berrou Ana, a voz embargada, enquanto corria atrás da amiga, os saltos batendo contra o calçamento irregular de pedra. O ar de Lisboa estava pesado naquela noite de verão, carregado do cheiro de mar e de jasmim murchando nas treliças antigas. Maria parou abruptamente sob o arco de um beco sombrio, o peito arfando, as lágrimas traçando linhas salgadas em suas bochechas curadas. Ela se virou, os olhos castanhos flamejando com uma mistura de raiva e desespero. Tu achas que é fácil, Ana? Achas que eu posso fingir para sempre? Eu te amo. Amo-te como uma louca, e tu? Tu vives no teu mundo de canções e ilusões, sem ver o que está à tua frente. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando o silêncio que se seguiu. Ana congelou, o coração martelando como o ritmo de uma guitarra portuguesa desafinada. Como é que chegara a isto? Tudo começara como uma amizade simples, tecida nas noites de fado e nos segredos partilhados. Mas agora, o crush mútuo que ambas negavam explodia como um fogo de artifício no céu de Lisboa, iluminando as mentiras que as prendiam. Ana recuou um passo, o vestido florido colando-se à pele suada. Elas estavam ali, no coração de Alfama, onde as casas de azulejos contavam histórias de amores perdidos há séculos. O som distante de um acordeão misturava-se ao burburinho dos turistas e ao riso de crianças brincando na praça. Maria, com os seus cabelos negros soltos como uma cascata noturna, estendeu a mão trêmula. Diz-me que não sentes o mesmo. Diz-me e eu vou embora para sempre. Ana sentiu o mundo girar. Lembrava-se de todas as noites em que ficara a olhar para o teto do quarto alugado, imaginando o toque daqueles dedos que agora tremiam no ar. Era mais do que amizade, era um segredo que pulsava no peito como o fado que ela cantava nos bares enfumaçados. Mas admitir? Num Portugal ainda preso às tradições católicas, onde as mães sussurravam orações contra o pecado e os pais erguiam sobrancelhas perante o diferente. Não. Ana engoliu em seco. Eu não sei, Maria. Não agora. Volta para casa. Amanhã falamos. Maria baixou a mão, o rosto contorcido em dor. Virou-se e desapareceu na multidão, deixando Ana sozinha com o eco das próprias dúvidas. Ela encostou-se à parede fria, o azulejo azul retratando cenas de marinheiros e sereias zombando da sua confusão. Como é que uma amizade de infância, forjada nas praias de Cascais e nas festas de São João, se transformara nisto? Ana e Maria cresceram juntas, filhas de famílias lisboetas de classe média, onde o cheiro de bacalhau assado e o som de ranchos folclóricos marcavam os domingos. Ana, a sonhadora, fugira para o fado aos 18 anos, trocando as aulas de direito pela viola e pelas letras de Amália Rodrigues. Maria, a prática, tornara-se professora numa escola pública do Bairro Alto, ensinando história aos miúdos que sonhavam com o futuro além das muralhas da cidade. Eram inseparáveis, as noites a passear pelo Chiado, rindo de anedotas sobre os poetas malditos, os piqueniques no Parque Eduardo VII, partilhando uvas moscatel e segredos sobre rapazes que nunca as tocavam de verdade. Mas ultimamente, os olhares demoravam-se mais, os silêncios enchiam-se de eletricidade e as mãos roçavam acidentalmente, ou não. Na manhã seguinte, Ana acordou com o sol filtrando-se pelas persianas de madeira do seu apartamento em Moraria. O quarto era um caos de partituras amachucadas e fotos antigas, ela e Maria, de biquíni na Praia da Conceição, os braços entrelaçados num abraço inocente. O telemóvel piscava com mensagens não lidas. Desculpa o de ontem. Fui idiota. Vamos esquecer? Ana sentiu um aperto no peito. Esquecer? Como se cada fado que cantava agora parecia escrito para Maria? Ela vestiu uma saia plissada e uma blusa de linho, o colar de conchas do Algarve balançando no pescoço, e desceu as escadas rangentes. Lisboa acordava devagar, o padeiro gritava bolas de Berlim, na rua, e o elétrico 28 chocalhava na curva. Ana dirigiu-se ao café da esquina, o À Brasileira, onde o aroma de galão e pastéis de nata reconfortava como um abraço materno. Lá estava Maria, sentada a uma mesa de ferro forjado, os olhos inchados mas o sorriso forçado.
Bom dia, fadista. Ana sentou-se, pedindo um pastel. Bom dia, professor sobre ontem. Maria interrompeu, mexendo o café com vigor. Esquece, Ana. Foi o vinho do São João. Eu bebi demais, disse coisas parvas. Somos amigas, só isso. Mas os olhos traíam um brilho de esperança misturado a medo. Ana assentiu, aliviada e ao mesmo tempo vazia. Sim, amigas. Para sempre. Conversaram sobre trivialidades, a nova exposição de azulejos no Museu Nacional do Azulejo, o Festival de Fado em Coimbra que Ana queria visitar. Mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade no Atlântico. Saíram juntas, caminhando pelo Rocio, onde os pombeiros vendiam castanhas assadas e os pombos bicavam migalhas. De repente, uma voz masculina cortou o ar. Ana. Maria. Que coincidência! Era João, o ex-namorado de Ana, alto e moreno, com o sorriso de quem conquistava o mundo com um estalar de dedos. Ele trabalhava como guia turístico no Castelo de São Jorge, contando histórias de mouros e cristãos aos grupos de americanos. João? O que fazes aqui? Perguntou Ana, surpresa. Ele abraçou efusivamente, depois Maria, demorando-se um segundo a mais no toque. Vim buscar uns folhetos para o tour de amanhã. E vocês? Planejando dominar Lisboa? Riram, mas Ana notou o rubor nas bochechas de Maria. João era charmoso, o tipo de homem que as tias aprovavam, católico devoto, com família em Setúbal e sonhos de casar na Igreja da Sé. Ele e Ana namoraram por um ano, mas terminara porque faltava faísca, como ela dissera. Agora via-o com outros olhos, inofensivo, mas perigoso. Os três almoçaram no Time Out Market, entre o burburinho de pratos de cataplana e vinhos do Douro. João contava anedotas sobre turistas perdidos no labirinto do Minho, fazendo Maria rir com aquela gargalhada genuína que Ana adorava. Sabes, Maria, devias vir no meu tour um dia. Mostro-te os segredos de Lisboa que nem os lisboetas conhecem. Ela corou, baixando os olhos para o prato de salada de polvo. Ana sentiu uma pontada irracional de ciúme. Ela já conhece tudo, João. Somos nativas. Mas ele insistiu e Maria aceitou o convite para o fim de semana. Vai ser divertido, disse ela, e Ana forçou um sorriso. Naquela noite, sozinha no seu apartamento, Ana pegou na viola e dedilhou uma melodia melancólica. Ai, esta saudade que me come o coração, murmurou, imaginando os lábios de Maria nos seus. Mas era só amizade, certo? Ou o crush que negava estava a ganhar forma? Os dias seguintes foram um turbilhão de rotina e tensão. Ana ensaiava no Clube de Fado, um antro de paredes forradas de fotografias de fadistas lendárias, onde o fumo de cigarros e o cheiro de gin faziam parte da alma do lugar. Cantava estranha forma de vida, a voz rouca e quando como um lamento pela mulher que amava em segredo. Maria aparecia às vezes, aplaudindo efusivamente, mas os olhares trocados eram elétricos, perigosos. Estás incrível, Ana. Como sempre, dizia ela, e o toque no braço durava uma eternidade. João, por seu lado, bombardeava Maria com mensagens, convites para jantares em Belém, passeios de barco no Tejo. Ele é simpático, confidenciou Maria a Ana uma tarde, enquanto bebiam ginginha no bar de Rocio. Lembras-te como ele te fazia rir? Ana assentiu, mas o estômago revirava. Sim, mas não era o suficiente. E tu? Sentes algo? Maria hesitou, os dedos brincando com um copo de cereja. Não sei. É seguro. Num mundo que nos julga, talvez precise de segurança. Aquela palavra, julga, pairou como uma sombra. Em Portugal, o amor entre mulheres ainda era sussurro nas famílias conservadoras, onde as mães rezavam o terço pela normalidade e os padres pregavam sobre o matrimónio sagrado. Ana sabia-o bem, a sua própria mãe, viúva em Cascais, enviava cartas semanais cheias de insinuações sobre encontrar um bom rapaz. Maria, filha única de um pescador reformado no Barreiro, carregava o peso de ser o orgulho da família. Admitir o crush mútuo seria um escândalo, um rasgar do tecido social que as unia.
Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. No sábado, João levou Maria ao castelo de São Jorge. Ana, fingindo indiferença, seguiu-os à distância, o coração apertado. Viu-os rindo no miradouro, o vento bagunçando os cabelos dela, a mão dele na cintura dela. Algo se partiu dentro de Ana. Correu para casa, trancou-se no quarto e chorou pela primeira vez em anos, as lágrimas molhando as cordas da viola. Naquela noite, o telefone tocou. Era Maria. Ana, preciso de falar contigo. Agora. Elas encontraram-se no mirador de Santa Catarina, onde os artistas de rua tocavam morna cabo-verdiana e os casais se beijavam ao luar. Maria chegou ofegante, o rosto pálido. Eu beijei-o, Ana. O João. Foi um erro, mas... aconteceu. Ana sentiu o chão sumir. E o que sentiste? Maria olhou para o Tejo, as luzes da ponte 25 de Abril refletindo nos seus olhos. Nada. Nada como o que sinto por ti. Eu tentei, Ana. Tentei ser normal. Mas é impossível. Ela pegou na mão de Ana, os dedos entrelaçando-se como raízes antigas. Eu te amo. Desde sempre. Ana tremeu, o mundo reduzindo-se àquele toque. Eu também, Maria. Meu Deus, eu também. Beijaram-se ali, um beijo tímido e urgente, salgado de lágrimas e doce como maduro. O vento de Lisboa testemunhou, levando o segredo para o céu estrelado. Mas o triângulo amoroso só começava a formar-se. João, sentindo o jogo mudar, não se contentou com o papel de figurante. Ele era ambicioso, com planos de abrir uma agência de turismo e via em Maria uma parceira perfeita, bela, inteligente, adequada. Começou a cortejá-la com presentes, um colar de filigrana de Gondomar, bilhetes para o concerto de Marisa no Coliseu dos Recreios. Casa comigo, Maria. Vamos construir uma vida juntos, sussurrou ele numa noite de jantar no cais do Sodré, os pratos de percebes fumegantes entre eles. Maria, confusa, aceitou o anel provisoriamente, um diamante pequeno mas simbólico. Dá-me tempo, João. Preciso de pensar. Mas o coração dela batia por Ana, e as noites roubadas com a fadista, passeios noturnos pelo bairro alto, confidências sussurradas em cafés escondidos, eram o seu refúgio. Ana, por sua vez, mergulhava no fado com fúria. As suas atuações no Adega Machado tornavam-se lendárias, a voz quebrando em lágrimas de orvalho, o público hipnotizado pela dor crua. Quem é a musa desta tristeza? Perguntavam os habituês. Ela sorria enigmaticamente, mas por dentro ardia. O ciúme consumia-a quando via Maria com João nos jantares de grupo, festas de família em Sintra, onde as tias cozinhavam arroz de marisco e contavam histórias de fantasmas nos palácios. Ele é perfeito para ti, diziam elas a Maria, e Ana, sentada à mesa, engolia o vinho verde como veneno. Uma noite, após uma briga sussurrada no jardim de Queluz, Ana confrontou-a. Escolhe, Maria. Ele ou eu. Não aguento mais esta mentira. Maria chorou, o vestido de chita molhado. Não é simples, Ana. A minha família. A sociedade. Tu sabes como é. Em Portugal, o amor assim é um fado sem fim. O conflito escalou quando João descobriu. Ele seguiu Maria até ao apartamento de Ana numa madrugada chuvosa, o Tejo inchado pela maré alta. Bateu à porta com fúria, o rosto contorcido. É verdade? Tu e ela? A minha noiva e a minha ex? Ana abriu, os olhos vermelhos de insonia. Não é o que pensas, João? Mas ele entrou, a voz trovejando como um temporal do Cabo da Roca. É exatamente isso. Vocês acham que podem brincar comigo? Eu que planeei tudo, a vida, o futuro. Maria apareceu do quarto, o robe apertado. Para João. Acabou. Eu amo-a. Ele riu, amargo. Amas? Num país de santos e virgens? Vão ser o escândalo de Lisboa.
Ameaçou contar à família de Maria, aos colegas da escola, ao bairro inteiro. Era a traição perfeita, não só o coração partido, mas o uso do medo social como arma. O alto trau irrompeu numa noite de festival de fado em Alfama. As ruas estavam vivas com lanternas de papel e o aroma de sardinhas assadas nas brasas. Ana subia ao palco improvisado na praça, a viola ao peito, o público em silêncio expectante. Maria estava na primeira fila, o anel de João ainda no dedo, mas os olhos fixos nela. João espreitava nas sombras, o rosto uma máscara de ódio. Ana começou a cantar meu amor, mas as palavras transformaram-se num hino pessoal. No teu olhar eu vejo o mar de Portugal, ondas que me levam e me afogam na saudade. A voz falhou e ela viu João avançando pela multidão, gritando: mentiras. Ela é minha. Esta vadia está a enganar-vos a todos. O caos explodiu, gritos, flashes de telemóveis, o público murmurando em choque. Maria correu ao palco, protegendo Ana com o corpo. Cala-te, João. Tu não me amas, amas o que eu represento. Ele cuspiu veneno, então vão viver o vosso pecado. Mas eu conto tudo à tua mãe, ao teu pai, à escola. Ana desmaiou no palco, o coração partido como uma jarra de cerâmica de Vista Alegre. Acordou no hospital de São José, o cheiro de desinfetante misturando-se ao perfume de Maria, que velava ao lado. Ele contou, Ana. A minha família sabe. O meu pai. Ele disse que eu sou uma vergonha. Lágrimas caíam. Mas eu não me arrependo. Porque te amo. Ana apertou a mão dela, fraca mas determinada. E eu a ti. Vamos enfrentar isto juntas. Os dias seguintes foram um vendaval. O pai de Maria, o velho pescador com mãos calejadas de redes, apareceu no hospital, o rosário tilintando no bolso. Filha, o que é isto? Deus não aprova. Maria enfrentou, a voz firme como o rochedo da Nazaré. Pai, Deus fez o amor para todos. Este é o meu. Ele saiu em silêncio, mas dias depois, enviou uma carta. Se te faz feliz, filha, quem sou eu para julgar? Mas cuida dela. Era o perdão português, lento, mas profundo, como o vinho do Alentejo. João, isolado na sua raiva, perdeu o emprego no castelo por difamação. Os guias turísticos de Lisboa uniram-se contra o escândalo que ele criara. Fugiu para o Porto, onde o Douro o engoliu em vinhas solitárias. Ana e Maria reconstruíram devagar. Ana compôs um fado novo, Amor de Alfama, que se tornou hino nas casas de fado, uma ode à coragem de amar contra o mundo. Cantavam juntas agora, Maria com a viola, Ana com a voz, nos palcos iluminados. A sociedade sussurrava, mas Lisboa, cidade de poetas e revolucionários, começou a aplaudir. Numa tarde de outono, no mirador da Senhora do Monte, com a cidade aos pés como um tapete de azulejos, Ana ajoelhou-se. Não com um anel, mas com uma concha do Algarve, gravada com para sempre. Queres ser minha, Maria? Num mundo que nos choca, mas nos cura? Maria chorou de alegria. Sim, minha fadista. Sim. E assim, no coração de Portugal, onde o fado chora e ri, duas almas encontraram o seu ritmo. Não foi um final de conto de fadas, mas um humano, tecido de dor e luz, como as marés do Tejo que sobem e descem, levando segredos para o mar. Elas dançaram nas festas de Santo António, com sardinha na mão e beijos roubados, viajaram a Évora, tocando em adegas de cortiça, e envelheceram juntas, contando a história do crush que chocou o mundo, mas salvou as suas vidas. Porque no fim, o amor, esse triângulo quebrado, revela a verdade mais simples: é só amor. O sol de inverno filtrava-se pelas vidraças em arco do convento do Carmo, ruínas góticas que Ana e Maria admiravam em silêncio. Lisboa, após o terremoto de 1755, ensinara-lhes a lição da fragilidade. Estruturas caem, mas o espírito persiste. Como nós, murmurou Ana, apertando a mão de Maria. Haviam passado meses desde o escândalo, e a cidade, com a sua memória de mármore, começara a esquecer. Mas as cicatrizes permaneciam, olhares furtivos nas ruas do Chiado, sussurros nas aulas de Maria.
Ainda assim, o amor florescera, tenro como uma azáfama em flor. Maria, agora com 28 anos, equilibrava a vida dupla. De dia, professora de História no Liceu de Camões, contando aos alunos sobre a Revolução dos Cravos e a liberdade conquistada em 1974. De noite, amante secreta, roubando momentos com Ana nos becos de Madragoa. Lembras-te da primeira vez que nos beijamos? Perguntou Maria, encostando a cabeça ao ombro de Ana. Sob a chuva, como num filme de Manuel de Oliveira. Ana riu, o som leve como o tilintar de um copo de moscatel. Sim, e tu tremias mais que eu. Achavas que era pecado. Maria corou. Ainda acho, às vezes. Mas o teu amor é a minha absolvição. O triângulo não morrera com a partida de João, transformara-se em sombras. Ele enviava mensagens anónimas pelo Instagram, fotos de Porto, com legendas venenosas. Arrependes-te ainda? Maria bloqueava, mas o medo persistia. Ana, sensível como as cordas da sua guitarra, compunha fados sobre traição. O amor que some como névoa no Tejo, deixando só o eco da dor. As suas noites no Senhor Vinho enchiam-se de aplausos, mas também de curiosos. Jornalistas do público farejando a fadista lésbica, bloggers do bairro alto especulando sobre o romance proibido. Deixa-os falar, dizia Ana a Maria, mas por dentro, o pavor de perder a família a corroía. A mãe de Ana, Dona Rosa, uma viúva de Cascais com mãos hábeis em bordados de Viana do Castelo, visitara Lisboa semanas antes. Sentadas na cozinha do apartamento, com chá de camomila e bolos de arroz, ela confrontara a filha. Ouvi boatos, Ana. Sobre ti e a Maria. É verdade? Ana, o coração na boca, assentira. Sim, mãe. Eu amo-a. Dona Rosa ficara em silêncio, os dedos traçando o padrão do guardanapo. Depois, abraçara ao teu pai, que Deus o tenha, sempre disse que o amor é como o mar, imprevisível, mas vital. Se te faz feliz, filha, eu abençoo. Lágrimas haviam fluído, misturando-se ao vapor do chá. Para Maria, porém, o caminho era mais árduo. O pai, Manuel, o pescador do Barreiro, enviara apenas uma carta seca: volta ao bom caminho, ou não voltes. Ela não voltara, mas o vazio doía como uma rede vazia. Numa tarde de fevereiro, o destino testou-as novamente. Maria recebeu uma chamada da escola, a diretora quer falar contigo. Obre. Rumores. O coração dela acelerou como o elétrico na subida íngreme. Ana, ensaiando no estúdio, largou tudo e correu para o liceu, o casaco de lã batendo nas pernas. Encontrou Maria na sala dos professores, pálida como um mármore de Mafra. Dizem que sou mau exemplo para os alunos. Podem demitir-me. Ana abraçou ali, perante olhares curiosos. Não vão. Portugal mudou. Lembra-te das marchas do orgulho em Lisboa, milhares nas ruas, bandeiras arco-íris ao vento. Mas o medo era real, o conservadorismo ainda enraizado nas salas de aula, onde os manuais de história omitiam as mulheres que amavam mulheres. Decidiram lutar. Maria, com o apoio de colegas progressistas, organizou uma petição pela liberdade de amar e ensinar. Ana usou a sua voz, literalmente. Cantou num recital beneficente no Teatro Nacional Dona Maria II, dedicando com que voz a todas as mulheres que o mundo tenta silenciar. O público, uma mistura de intelectuais do cais do Sodré e famílias lisboetas, aplaudiu de pé. João, assistindo das sombras da plateia, ele voltar a Lisboa, agora como freelancer amargurado, sentiu ciúme reavivar. Naquela noite, enviou um e-mail anónimo à diretora da escola, com fotos granuladas de Ana e Maria beijando-se no miradouro. Escândalo público. Demita-a antes que manche a reputação. O golpe caiu como um raio. A diretora, uma mulher de meia-idade com óculos de armação dourada, chamou Maria ao gabinete. Lamento, mas os pais reclamaram. É temporário, mas... Suspendida. Maria saiu aos soluços, correndo para os braços de Ana no rocio. Acabou tudo. Ele fez isto, não foi?
Ana, furiosa, confrontou João por mensagem, para com isto, ou conta à polícia sobre o assédio. Ele respondeu com risada, prova. E o mundo saberá que és uma devassa. O triângulo fechava-se, com João como o vértice venenoso, alimentado por orgulho ferido e preconceito enraizado na educação machista portuguesa. Mas o amor delas era resiliente, como o sobreiro alentejano que renasce do fogo. Ana convenceu Maria a processar a escola por discriminação, com a ajuda de uma advogada do movimento ILGA Portugal. Enquanto esperavam o julgamento, fugiram para o Alentejo, alugando uma casa em Évora com paredes de cal branco e chaminé fumegante. Ali, entre vinhas e sobreiros, redescobriram-se. Cozinhavam migas com pão de névoa, dançavam ao som de canto alentejano em festas locais e faziam amor sob as estrelas, toques suaves, sussurros de poetas como Sofia de Melbrenner. Tu és a minha pátria, dizia Ana, traçando mapas invisíveis na pele de Maria. E tu a minha revolução, respondia ela, os olhos brilhando como o ouro de Monsaraz. O julgamento veio em maio, com o tribunal lotado de apoiantes, amigos do fado, alunos de Maria com cartazes Amor a Direito, até Dona Rosa na primeira fila, o rosário substituído por uma bandeira arco-íris. A advogada argumentou com paixão, em 2025, Portugal celebra 50 anos da democracia. Não podemos regressar às sombras. O juiz, um homem idoso de Beja, ouviu em silêncio e decidiu a favor, reintegração e indemnização. Maria voltou à escola como heroína, as aulas agora cheias de debates sobre direitos LGBTQ+, e a história das mulheres esquecidas, como as poetisas de Coimbra no século XIX. João, derrotado, partiu para a Espanha, deixando para trás um último e-mail. Perdi, mas o mundo ainda nos julga. Ana deletou, queimando metaforicamente as pontes. No verão, elas celebraram na praia do Guincho, o vento atlântico levando as areias douradas. Ana compôs um fado de vitória, do triângulo ao círculo, o amor fecha-se em paz. Cantaram-no juntas no Festival de Fado de Alfama, o público unido em harmonia. O crush mútuo, outrora chocante, tornara-se lenda lisboeta, uma história de resiliência, tecida no pano da cultura portuguesa, onde a saudade dá lugar à esperança. O outono tingia Lisboa de tons ocre e castanho, como as folhas caídas no Jardim da Estrela, onde Ana e Maria passeavam de braço dado, sem medo dos olhares. A cidade, com os seus bondes rangentes e vendedores de castanhas, abraçava-as agora como filhas pródigas. Mas o passado, teimoso como o fado, não se rendia facilmente. Uma carta chegou ao apartamento de Ana, céu do Porto, caligrafia trêmula. Era da mãe de João, Dona Isabel, uma senhora de Setúbal com sotaque alentejano e coração partido. Filho meu errou, mas o amor não perdoa traições. Ele fala de vós nas noites de insônia. Volta, por favor, e cura esta ferida. Ana mostrou a Maria, o café esfriando na mesa. Ele ainda nos persegue, mesmo ausente. Maria, mais pragmática, dobrou a carta. Ignora. Temos a nossa vida. Mas o triângulo amoroso, longe de resolvido, manifestava-se em ecos, amigos comuns que escolhiam lados, convites para casamentos onde João era o padrinho ausente. Ana sentia na viola, as melodias saíam tortas, como se o fantasma dele dedilhasse as cordas erradas. Canta para mim, pedia Maria nas noites quietas, deitada no peito dela, o som da respiração misturando-se ao rumor distante do Tejo. Uma oportunidade surgiu, o Festival Internacional de Fado em Coimbra, onde Ana fora convidada como solista. Vens comigo? Perguntou ela, os olhos suplicantes. Maria hesitou, as aulas recomeçavam e o pai ainda não falava. Mas o amor venceu. Partiram de comboio, o Lusitânia Expresso cortando paisagens de vinhas e castelos medievais. Coimbra recebeu-as com o ar fresco de Mondego, as ruas empedradas e quando com canções de estudantes. O hotel, um antigo palácio com tapeçarias de arraiolos, era o ninho perfeito. Aqui ninguém nos conhece, sussurrou Ana, beijando Maria sob o dossel de linho. O festival era um banquete cultural, fadistas de todo o país, de Évora a Faro, misturando vozes roucas com guitarras espanholas.
Ana subiu ao palco do convento de Santa Cruz, o coração batendo como tambores de carnaval. Cantou Nazarete, mas dedicou a Maria, sentada na plateia com um vestido de veludo verde como os arrozais do Baixo Mondego. Para a mulher que me ensinou que o amor é ponte, não prisão. O aplauso foi ensurdecedor, mas nos bastidores, uma surpresa. João, magro e de olhos fundos, esperava a parabéns, Ana. Vim ver. Ver se ainda sentes pena. Ela congelou, Maria ao lado como escudo. O que queres, João? A tua mãe implorou, mas tu? Ele baixou a cabeça, a voz quebrada. Eu amava-te, Ana. Depois, a Maria. Mas era orgulho, não amor. Perdi tudo, emprego, amigos. Voltei para pedir perdão. Maria, surpreendendo-as, estendeu a mão. Perdão? Tu quase nos destruíste. Ele assentiu, lágrimas caindo. Eu sei. Cresci num Portugal de homens que não choram, de padres que condenam. Mas aprendi, no Porto, com um terapeuta, com livros sobre gente como vós. Era a traição invertida, o vilão buscando redenção, expondo as camadas da sociedade portuguesa, onde o machismo se disfarça de tradição. Conversaram até madrugada, num café ribeirinho com vistas para o Mondego. João confessou, eu traí não só vós, mas a mim. Tentava encaixar-vos no meu molde. Ana, tocada pela vulnerabilidade, perdoou. Vai e vive, João. O amor não é triângulo, é círculo. Ele partiu ao amanhecer, leve como a névoa do rio, prometendo silêncio eterno. Para elas, foi catarse, o conflito resolvido não por ódio, mas por humanidade. De volta a Lisboa, o inverno trouxe neve rara, flocos dançando sobre o castelo de São Jorge como confetes de São Silvestre. Maria reconciliou-se com o pai numa visita ao barreiro. Sentados no cais, com redes de pesca ao lado, ele murmurou, eu era como João, filha. Preso ao passado. Mas o mar ensina, as ondas voltam diferentes. Abraçaram-se, o sal do Atlântico selando a paz. Ana gravou um álbum, Saudade Partilhada, com Maria na capa, silhuetas entrelaçadas contra o pôr do sol de Belém. As músicas falavam de crasmuto, de choques que curam, de um Portugal em mutação. Mas o drama não acabava. Uma jornalista do Expresso, farejando sensacionalismo, publicou um artigo, O Triângulo de Alfama, amor gay choca fadista e professora. Fotos roubadas, entrevistas com ex-colegas de João. O escândalo reabriu feridas, chamadas anónimas para Maria, pecadora, bilhetes no camarim de Ana, volta ao armário. O mundo chocava novamente, testando a resiliência. Elas enfrentaram-no unidas, uma conferência de imprensa no Hotel Avenida Palace, onde Ana cantou um excerto de fado e Maria leu um manifesto sobre amor inclusivo. Somos portuguesas, como Camões e as suas musas. O amor é épico, não escândalo. O público dividiu-se. Conservadores protestaram na Rua Augusta, com cartazes família tradicional, mas os jovens, com tatuagens de sardinha e bandeiras do Benfica tingidas de arco-íris, marcharam em apoio. Num Portugal de 2025, onde o casamento igual era lei há uma década, mas o preconceito persistia nas províncias, o equilíbrio era tênue. Ana e Maria navegaram-no com graça, convidando Dona Rosa e Manuel para um jantar em casa, bacalhau à brás, vinho do Dão, histórias de infância. Somos família, disse Manuel, erguendo o copo. Não triângulo, mas círculo. O clímax pessoal veio numa noite de tempestade, o vento uivando como lobos na Serra da Arrábida. Ana, sozinha no estúdio, recebeu uma chamada, Maria, em pânico. O João. Ele está aqui, no barreiro. Diz que quer falar, mas parece bêbado. Ana correu, pegando o carro e cortando a chuva como uma lâmina. Chegou ao cais, onde as luzes dos barcos piscavam como olhos acusadores. João, encharcado, confrontava Manuel. Ela me trocou por uma mulher. Eu era o futuro dela. Maria interveio, mas ele avançou, o punho erguido. Ana saltou do carro, gritando, para. Basta de dor.
A briga dissolveu-se em choro coletivo, João caindo de joelhos, admitindo: eu traí a mim mesmo. Perdoe-me pela última vez. A polícia chegou, mas não houve queixas, só um abraço ao quarto sob a chuva, selando o fim do triângulo. João internou-se numa clínica em Faro, buscando cura verdadeira. Para Ana e Maria, foi o renascimento. O choque final transformara o medo em força. No primavera, plantaram uma oliveira no quintal da casa nova em Restelo, símbolo de paz eterna, como os deuses da mitologia grega que inspiravam os poetas lusos. A primavera de Lisboa desabrochava em jacarandás roxos pelas avenidas, um manto floral que cobria os pecados do inverno. Ana e Maria, agora noivos no coração, planeavam uma cerimónia discreta na Capela dos Navegantes, em Belém, não igreja, mas um espaço laico onde o passado marítimo de Portugal abençoava uniões modernas. Sem drama, ria Ana, provando o vestido de renda de madeira. Mas o destino, brincalhão como o Zé Povinho das caricaturas de Bordal Pinheiro, tinha mais uma reviravolta guardada. Tudo começou com uma carta inesperada de Coimbra. Uma editora queria publicar o Diário de Maria, transformado em romance, O Crush da Alfama, uma história verdadeira. Ela hesitara, as páginas cheias de confissões cruas sobre o triângulo, o choque social, o amor que curava. Exponto-nos de novo, disse a Ana, no terraço do apartamento, com vistas para o aqueduto das Águas Livres. Ana, bebendo um copo de aguardente de figos, insistiu: é a tua voz, Maria. As mulheres como nós precisam de histórias que não sejam fado triste. Assim, aceitaram e o livro tornou-se sensação, críticas no Jornal de Letras elogiando narrativa humanista, best-seller nas FNACs do Chiado. Mas o sucesso trouxe sombras. João, recuperado na clínica Algarvia, leu o livro e sentiu-se traído novamente. O seu papel como antagonista, mesmo redimido, doía como sal numa ferida aberta. Voltou a Lisboa, agora como voluntário numa associação de apoio a ex-alcoólicos, mas o rancor ferveu. Numa noite de lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com estantes de mogno cheirando a papel velho, ele apareceu, sóbrio mas furioso. Isto é ficção? Ou vingança? Gritou perante microfones e câmaras. Maria, no pódio, curou. É verdade, João. Mas também é redenção, a tua. O público murmurou, flashes explodindo como fogos de artifício na feira popular. O incidente viralizou, posts no X, antigo Twitter, dividiam opiniões, de coragem lésbica, a vitimizam o homem. Ana, protetora, levou Maria para um retiro em Sintra, os palácios românticos, florestas de neblina e quando lendas de Egas Muniz. Ali, entre as ruínas de Convento da Penha, confessaram medos. E se o mundo nos engolir, sussurrou Maria, o cabelo molhado pela garoa. Ana beijou-lhe a testa. Então nadamos como as caravelas de Vasco da Gama, para o desconhecido, de mãos dadas. Fizeram amor na suíte do Tivoli, toques lentos como uma morna, sussurrando promessas em dialeto alentejano aprendido no livro. De volta, o conflito escalou. A família de João processou por difamação, alegando retrato calunioso. O Tribunal do Barreiro, com juízes de rostos severos como santos barrocos, marcou a audiência. Ana testemunhou, a voz firme. Ele causou dor, mas o livro cura, mostra que todos erramos, como em Os Lusíadas, onde heróis falham. Maria, confrontada pela mãe de João, chorou. Dona Isabel, o seu filho é bom. O livro diz isso. A juíza, uma mulher de Leiria com olhos bondosos, arquivou o caso. A arte reflete vida, não a fabrica. Vitória pírrica, mas vitória. O verão trouxe calmaria. Viajaram ao Douro, num cruzeiro pelas curvas do rio, provando vinhos de quinta em quinta, Toriga Nacional tinto como o amor delas. Ana compôs ali, sob videiras centenárias, Vinho do Triângulo, uma balada sobre amores que fermentam em sabedoria. João, surpreendendo, enviou flores ao barco, li o livro. Obrigado por me verem humano. O perdão fechava o círculo, transformando traição em lição. Em Lisboa, a cerimónia aconteceu ao pôr do sol, Ana em branco, Maria em azul tejo, alianças de ouro de ourique.
Convidados: Dona Rosa dançando uma valsa, Manuel brindando com Porto, amigos do fado cantando Grândola, Vila Morena como hino. Não houve escândalo, só alegria, como as festas de Nossa Senhora da Agonia em Viana. O mundo chocara, mas o amor prevalecera, humanamente, romanticamente, com o selo da alma portuguesa. O primeiro ano de casadas foi um hino à rotina romântica, entremeada de ecos dramáticos. Ana e Maria mudaram-se para uma casa em Alcântara, com jardim de laranjeiras e vista para os taleiros onde outrora se construíam caravelas. De manhã, café com torradas e queijo da Serra da Estrela, à noite, jantares de caldeirada, partilhando o dia. Ana gravava o segundo álbum, Círculo de Saudade, com colaborações de fadistas jovens como Cuca Roseta. Maria, promovida coordenadora no Liceu, integrava módulos sobre diversidade, amores de Portugal, de Sócrates a Saramago. Mas o triângulo amoroso, como um fado persistente, ressurgia em formas sutis. João, agora casado com uma terapeuta de Faro, enviava postais natalícios, fotos de família, com legendas felicidades partilhadas. Inofensivo, mas Ana sentia o ciúme residual, como espinho numa rosa de Évora. Ele conquistou paz, dizia Maria, nós também. Verdade, mas o passado testava-as. Uma colega de Maria, invejosa, espalhou rumores na escola. Casal gay? Mau para os miúdos católicos. A diretora, aliada agora, defendeu: amor ensina tolerância. O verdadeiro conflito veio com a gravidez, não delas, mas da família. Dona Rosa, aos 60, anunciou um neto de um primo distante, desencadeando em Maria o desejo maternal. Quero uma família nossa, confessou numa noite de São João, fogueiras crepitando no terreiro do Paço. Ana, fértil em sonhos mas estéril em corpo, hesitou. Adoção? Em Portugal é possível, mas o sistema é labirinto. Pesquisaram, casais LGBTQ+, podiam adotar desde 2016, mas filas longas, preconceitos em lares. Decidiram tentar, submetendo papéis ao Instituto da Segurança Social. O processo foi drama puro, entrevistas com psicólogos de rostos impassíveis, visitas domiciliares onde questionavam estabilidade emocional pós-escândalo. Ana cantava para desabafar um fado inédito Filhos do Tejo, sobre legados de amor. Maria, resiliente, preparava o quarto como bailes de barcos de fola e livros de contos lusos. Mas o choque veio. João, testemunha surpresa, contatado pelo Serviço Social, devido ao passado partilhado, recomendou-as efusivamente. Elas salvaram-me, dando perdão. Serão mães maravilhosas. Redenção completa, o traidor virando aliado. Meses depois, uma menina de 4 anos, Sofia, de um orfanato em Setúbal, entrou nas suas vidas. Cabelos cacheados como as ondas do Sado, olhos curiosos como os de Ana. Mamã Ana, canta fado, pediu no primeiro dia, abraçando a viola. Maria chorou, cozinhando arroz doce para celebrar. A família uniu-se, Manuel ensinando Sofia a pescar no Tejo, Dona Rosa bordando um vestido de festa. O mundo chocou menos agora, vizinhos de Alcântara traziam pastéis de nata como boas-vindas e o bairro, outrora sussurrante, aplaudia o casal fadista. Mas o alto trau familiar irrompeu no Natal, em Cascais. A tia conservadora de Ana, tia Lourdes, uma devota de Fátima com medalhas de santos, confrontou-as à mesa. Uma criança com 2 mães? Que dirá Nosso Senhor? Sofia, inocente, respondeu: Deus ama todos, tia. A mamã Maria disse. Silêncio, depois risos nervosos. Ana ergueu-se, voz como fado. Tia, Portugal navegou oceanos por fé e amor. Esta é a nossa Odisseia. Lourdes, tocada, beijou Sofia. Talvez tenhas razão, pequena navegante. O ano fechou com um concerto de Ano Novo no Coliseu, Ana dedicando a minha casa a Maria e Sofia. Do triângulo ao lar, o amor constrói pontes. O público, de famílias mistas, cantou em coro. O crush mútuo, o choque, a traição, tudo alcatifado em humanismo português, onde a dor tece tapestries de alegria. 10 anos depois, Lisboa pulsava com o mesmo ritmo eterno, elétrico chacoalhando, fado e quando, Tejo fluindo indiferente.
Ana, aos 38, era ícone, o álbum Círculo Platina, turnês por Brasil e Angola, levando o fado lésbico aos palcos do mundo. Maria, coordenadora escolar, publicara mais 2 livros, um sobre educação queer, outro Memórias de maternidade. Sofia, agora 14, era uma adolescente feroz, tocava viola como mãe, debatia direitos nas redes e sonhava com Coimbra. O triângulo amoroso era memória distante, como o terremoto de 1755 nas ruínas do Carmo. João, em Faro, criava 2 filhos com a esposa e trocavam postais anuais, felizes regressos ao mar. Mas o legado persistia em ecos sutis. Sofia, curiosa, descobriu o escândalo da mãe num artigo antigo. Porque o tio João odiava-vos? Perguntou numa noite de jantar, garfo no ar. Maria e Ana trocaram olhares, rindo. Não ódio, filha. Confusão. Como quando descobres que o amor não cabe em caixas. O conflito final veio com a doença. Dona Rosa, com cancro no pulmão, fumo de anos cozinhando bacalhau. No hospital de Cascais, rodeada de filhas e neta, ela sussurrou a Ana, obrigada por me ensinarem a amar sem julgar. Fui como João, no início. Morreu ao amanhecer, o sol tingindo o mar de ouro. O funeral em Cascais foi catarse, fado de Ana no cemitério, Manuel chorando com Sofia, a família unida num círculo irrompível. No aftermath, Ana compôs Saudade Eterna, um hino de perda e continuidade. Cantaram-nas juntas, Maria na viola, Sofia na voz aguda, num tributo no Fado Museum. O mundo, agora mais gentil, aplaudiu. Portugal de 2035, com leis avançadas e marchas anuais, celebrava histórias como a delas. O crush mútuo chocara, a traição ferira, mas o amor humanizara tudo. Anos fluíram como o Douro. Sofia casou em Alfama com um rapaz de Évora, mas honrando as mães com um brinde, ao triângulo que se tornou família. Ana e Maria, grisalhas mas radiantes, passeavam no Chiado, mãos dadas. Acreditavas que era só amizade? Perguntou Maria, e quando o título da vida delas? Ana sorriu, sim. Mas o choque revelou a verdade, amor eterno, como Portugal. E assim, no fim humanista, sem BKCH mas com doçura de maduro, elas viveram, fadistas do coração, navegantes da alma.